Agora hoje, quero que você abra comigo no capítulo 5 do livro de Daniel. Eu suponho que, mais do que qualquer outro livro na Bíblia, este livro prevê o futuro, a menos que seja o livro de Apocalipse. E quando você ler o livro de Apocalipse, sempre leia o livro de Daniel. O livro de Daniel em uma mão, o livro de Apocalipse na outra, e na sua frente o jornal diário, e todos eles se conectam. Porque Daniel é um livro de profecias. Mas o que quero falar sobre Daniel hoje é um incidente que aconteceu em sua vida, ao qual acho importante nos voltarmos, e não vou tomar tempo para ler para você, vou contar. É a história de Daniel já em Babilônia. Ele havia sido levado para a Babilônia desde Jerusalém. Jerusalém tinha passado pelo julgamento de Deus, como Jeremias havia predito. Todos os julgamentos que Jeremias previu, todos os julgamentos que os profetas previram, se cumpriram ou ainda se cumprirão. Esta é a palavra de Deus. É uma palavra infalível. E em muitos lugares das Escrituras, a Bíblia prediz aquele futuro dia de julgamento e aquele período futuro de julgamento que virá sobre o mundo. Bem, Jerusalém foi julgada como Jeremias havia previsto. Ele disse que, a menos que Jerusalém se arrependesse de seus pecados, ela seria julgada. E o julgamento veio. E entre aqueles que foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia, a 2.400 quilômetros de distância, estava o jovem Daniel e seus amigos. Eles eram apenas adolescentes e foram levados para a Babilônia. Daniel foi um dos jovens especialmente escolhidos por Nabucodonosor para ser levado à Babilônia e treinado na sua corte, sendo instruído em todas as artes e ciências dos babilônios. Agora, quando este capítulo se inicia, Nabucodonosor já está morto. Daniel tinha sido amigo, profeta e primeiro-ministro de Nabucodonosor, o grande rei. Mas agora ele foi, de certa forma, esquecido, porque agora um jovem está no trono, chamado Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, o grande rei. Naquela época, Babilônia era o maior império do mundo, era a nação mais poderosa do mundo, era a nação mais rica do mundo, e a Bíblia retrata o rei Belsazar como jovem, rico, poderoso, mas ao mesmo tempo egocêntrico, arrogante. E a Bíblia ensina que Deus odeia o orgulho. E Jesus diria anos depois, em Mateus 23, quem se exaltar será humilhado. Se você tenta se vangloriar de quão grande é e deixa Deus de fora, ou age como se pudesse resolver seus próprios problemas e organizar sua vida sem a ajuda de Deus, Deus diz, eu vou derrubar você. E além disso, ele era um homem muito despreocupado. Ele amava o conforto e o prazer. E a Bíblia diz, ai dos que estão à vontade. Nós, na América, estamos em paz, em comparação com o resto do mundo. E assim, Belsazar havia acabado de ganhar algumas vitórias militares, e seu pai, que era um grande general, estava nas fronteiras, liderando suas tropas de vitória em vitória. Então Belsazar decidiu que queria comemorar. Ele resolveu dar uma grande festa, a maior que Babilônia já tinha visto. Babilônia com todo o seu glamour. Babilônia com toda a sua riqueza. Babilônia com tudo o que tinha. Ele disse, faremos a maior festa da história do mundo. Então, ele ordenou as melhores danças, os melhores vinhos, as melhores comidas, e enviou convites a 1.000 dos seus lordes e damas de todo o império para que viessem. E eles chegaram em suas carruagens enfeitadas de joias, e naquela noite, enquanto estavam festejando, dançando e bebendo nos jardins suspensos, que Nabucodonosor havia construído para sua esposa Midiana, Belsazar ficou bêbado. Lá estava ele, rei de um império, mestre de um banquete, o centro de todas as atenções, dançando a noite toda. Mas a Bíblia diz, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Belsazar, cuidado, o julgamento está vindo.
Você está indo longe demais. Há um ponto além do qual a paciência de Deus não vai. Existe uma linha traçada entre as nações, entre indivíduos, famílias e comunidades. Jó disse: os que lavram a iniquidade e semeiam a maldade, isso colherão. Continue lavrando sua iniquidade, continue semeando sua maldade. Um dia você vai colher isso. Oséias disse: porque semearam o vento, colherão tempestade. Jeremias disse: eles semearam trigo, mas colherão espinhos. E então, no meio desse banquete, Belsazar está dançando com uma bela e sensual jovem. E de repente, todos ficam em silêncio. Dá para ouvir uma agulha cair. Seu rosto fica pálido. A Bíblia diz que ele começa a tremer. Porque lá na parede, uma mão sem braço começa a escrever. E todos sentam ali, tremendo, se perguntando o que era aquilo, que coisa estranha era aquela. Belsazar tentou ler. Ele não conseguiu entender a mensagem. Então disse: vamos chamar os astrólogos, os adivinhos, os caldeus, vamos chamar os magos, vamos chamar todos os que podem interpretar esse tipo de coisa. E eles vieram, mas não conseguiram ler. Belsazar ficou ainda mais apavorado. A escrita ficava cada vez mais clara e brilhante. As pessoas estavam assustadas. E sua mãe ouviu falar sobre isso, e ela, por sinal, não estava na festa. Mas ela entrou e disse: filho, o que é isso que estou ouvindo sobre uma escrita estranha? E ele apontou para a parede. Ela disse: eu conheço um homem que pode ler essa escrita. Seu nome é Daniel. Ele é um grande profeta. Ele ajudou seu avô a interpretar sonhos. Ele foi primeiro-ministro sob o governo de seu avô. Ele tem vivido uma espécie de semi-aposentadoria. Talvez você não o conheça. Mandaram chamá-lo, e ele veio. Belsazar disse: Daniel, você vê aquela escrita? Se você ler o que está escrito, farei de você o terceiro governante do império. Colocarei uma corrente de ouro em volta do seu pescoço, te vestirei com vestes reais, e você será parte da família real, próximo a mim. Daniel olhou para a escrita e a reconheceu imediatamente. Aquela era a caligrafia de seu pai. Aquela era a caligrafia de Deus, o Pai. E Daniel havia estudado Deus e vivido com ele durante todos esses anos. E sabia que aquela era a escrita de Deus. Ele disse: Belsazar, eu posso ler a escrita, mas fique com os seus presentes. Eu não os quero. Dê os seus presentes a outra pessoa. Veja, Belsazar, ó rei, você se levantou contra o Senhor do céu e trouxeram os vasos da casa sagrada de Deus diante de você. E você e seus lordes, suas esposas e concubinas, beberam vinho neles, e Deus está ofendido. E você louvou os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. E o Deus em cujas mãos está o teu fôlego, e em cujas mãos estão todos os teus caminhos, tu não glorificaste. Sim, Belsazar, eu lerei. Deus te deu tudo o que você tem, até mesmo a habilidade de rir. Sua comida, sua bebida, seu poder, suas riquezas, tudo veio de Deus, mas você não agradeceu ao Senhor por isso. Daniel disse: tudo bem, aqui está a escrita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do seu reino e acabou com ele. Belsazar, você acabou. Seu último dia foi vivido nesta terra. Tekel, você foi pesado nas balanças de Deus e foi achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E enquanto eles estavam no banquete, desconhecido dos babilônios, o grande rio Eufrates estava sendo desviado de seu curso e o exército medo-persa passou pelo leito seco do rio. Naquela noite, Babilônia caiu nas mãos dos medos e persas. Belsazar foi morto. Daniel permaneceu e se tornou primeiro-ministro no próximo império.
Ambos os impérios o respeitavam por sua sabedoria, sua fé, seu propósito e sua piedade. Será que Deus está escrevendo na parede da América hoje à noite? A palavra mene também significa lembrado. Deus se lembra. Deus se lembra dos nossos pecados. Deus vê nossa pornografia. Ele vê nossos filmes obscenos. E Ele vê esses novos filmes que estão sendo lançados, zombando de Jesus Cristo. Ele vê nossas mentiras, nossos enganos e nossa corrupção que permeiam toda a nossa sociedade. Ele vê tudo e as Escrituras dizem: tenha certeza de que seu pecado o encontrará. Mas Deus se lembra de outra coisa também, ainda não é tarde demais. Deus se lembra de esquecer. Quando qualquer grupo de pessoas, qualquer nação, se arrepender de seus pecados e se voltar ao Senhor, Ele perdoará seus pecados e curará a terra. Essa é a promessa do Senhor. Em segundo lugar, Ele diz: foste pesado nas balanças e achado em falta. A Escritura diz: tu pesas os caminhos dos justos. O Senhor diz que as ações são pesadas por Ele. Todos os caminhos de um homem podem parecer puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. A nação, o mundo, está sendo pesado hoje à noite. Você está sendo pesado nas balanças de Deus. Nossos pecados são grandes aos olhos do Senhor e estamos sendo pesados em suas balanças. Muitos líderes pensantes acreditam que a escrita já está na parede e que o julgamento já começou a acontecer. Mas Deus nos pesa como indivíduos. Como Ele vai nos pesar? O que está do outro lado das balanças? Veja, aqui estão as balanças. Aqui está você. E aqui está o que Deus usará para pesar você. Primeiro, Ele vai pesar você pelos 10 mandamentos. Como você se sai com os 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não matarás. Todos esses mandamentos estão incluídos nos 10. E a Bíblia diz que se transgredimos um ponto, somos culpados de todos. Se você quebrou um mandamento uma vez na sua vida, é como se tivesse quebrado todos. Bem, você pode dizer: claro, já quebrei pelo menos 1 ou 2 deles, então você é culpado de todos. E essa é a razão pela qual a Bíblia diz que somos todos culpados. Essa é a razão pela qual Jesus disse: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Na mulher pega em adultério. Nenhum dos líderes religiosos poderia fazer isso. Porque todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E todos estão sob o julgamento de Deus. Então, não apenas seremos pesados pelos 10 mandamentos, mas também pela lei do amor. Em Mateus 22, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre esses 2 mandamentos, disse Jesus, se sustenta toda a lei e os profetas. Tudo se resume ao amor. Você ama o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma. E você ama o seu próximo. Agora, próximo significa qualquer pessoa que esteja em necessidade. Jesus ensinou isso na parábola do bom samaritano. Quem estiver em necessidade, você deve amar esse próximo tanto quanto ama a si mesmo. Foi isso que Jesus disse. Seremos julgados por essa lei. Em terceiro lugar, seremos julgados pela pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz no Salmo 89, pois quem nos céus pode ser comparado ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser igualado ao Senhor? Isaías disse, a quem me comparareis, ou a quem me igualareis, para que sejamos semelhantes? Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Se você não sabe,
Jesus Cristo foi o único homem justo e santo que já viveu. Jesus foi o único homem verdadeiramente santo da história. E se não vivermos como Jesus e não vivermos tão bem quanto Ele, estamos aquém do requisito e da expectativa de Deus. Você pode perguntar: Billy, quem no mundo pode viver como Jesus? Ninguém. E é por isso que todos precisamos reconhecer: eu sou um pecador. Deus vai nos julgar por Cristo. Ele vai nos julgar pelos 10 mandamentos. Ele vai nos julgar pela lei do amor, mas também vai nos julgar pelas nossas obras, aqueles pecados de omissão dos quais nem estávamos conscientes. Em Mateus 25, Jesus nos lembra: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui estrangeiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, estive doente e na prisão, e não fostes me visitar. E as pessoas dirão: Senhor, quando te vimos com fome, doente, nu, sedento ou preso? E ele lhes responderá: em verdade vos digo que, na medida em que não fizestes a um destes meus pequeninos, a mim não o fizestes. Isso atinge a todos nós. Todos ficamos aquém. Então Jesus pronunciou o julgamento: e irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Você pode dizer: Billy, estou arrasado. Como alguém pode ser aprovado? Não podemos. Jesus disse em Apocalipse 3, eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, ou fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ouça, muitas pessoas que você pensa que vão para o céu, não vão chegar lá. E em quinto lugar, Deus vai nos pesar pelas nossas oportunidades. A quem muito foi dado, muito será exigido, ele disse. Pense em viver nos Estados Unidos, com todas as suas vantagens. Uma igreja em quase cada esquina. Uma Bíblia em quase todos os quartos de hotel. Milhões de Bíblias disponíveis. O Evangelho pelo rádio e pela televisão. Pense em viver aqui. Ele vai nos julgar pelas oportunidades que tivemos. Pense na literatura cristã disponível nas livrarias. E não aproveitamos isso. A quem muito foi dado, muito será exigido. Você pode dizer: bem, Billy, mesmo nesse ponto, eu não consigo dar conta. Não. Mas a glória de tudo isso é que existe um Evangelho. E o Evangelho é uma boa notícia para pessoas como você, que estão sentadas aí dizendo: estou culpado. A boa notícia é que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo à cruz para morrer por você. E Deus pegou esses seus pecados e fracassos e os colocou sobre Cristo. Ele se tornou pecado por nós. Agora, ele disse que os justos entrarão no céu. Como eu vou conseguir essa justiça por conta própria se não a tenho? Sou um pecador. Não peso o suficiente para chegar ao céu. Mas na cruz, Cristo providenciou uma justiça para mim. Ele providenciou uma retidão que eu não tinha. E hoje à noite, sou aceitável a Deus, não porque fui bom, ou porque li a Bíblia, ou porque preguei para multidões de pessoas. Sou aceitável por causa de Cristo. Sou aceito no amado por causa dele. E esse é o seu privilégio neste momento. Você pode apropriar o que Cristo fez na cruz para si agora mesmo, e pode sair daqui pesando o suficiente para chegar ao céu. Pesando o suficiente para ter seus pecados perdoados. Pesando o suficiente para viver uma nova vida. Foste pesado nas balanças de Deus e achado em falta. Será que você foi achado em falta? A última palavra aqui é parsim, dividida. Teu reino foi dividido. Deus disse: Belsazar, estou tirando seu reino de você. Acabou. O julgamento chegou. É tarde demais. Será que Deus vai dizer isso para você? O julgamento está chegando.
Será tarde demais? Eu conheço pessoas que sabem disso, aceitam e acreditam, mas continuam alegremente dançando rumo ao inferno. São como o rato que foi pego na armadilha e continua mordendo o queijo depois de ser capturado. Você ainda está mordendo a isca do diabo, mas já está morto no que diz respeito à eternidade. Eu acredito que esta cruzada foi realizada no momento certo, pela providência de Deus, no momento certo na história da vida de muitos de vocês. Pessoas oraram por você. Pessoas trabalharam e contribuíram para que isso fosse possível. E agora, este é o seu momento com Deus, para recebê-lo em seu coração, para ter certeza de que você pesa o suficiente. Não, eu não estarei no julgamento. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não vou dizer a você que estarei lá. O julgamento que eu merecia foi levado por Jesus Cristo na cruz. E eu aceitei o que ele fez, mesmo que tenha parecido tolo e um pouco ridículo para mim naquela noite, dizer sim a Jesus Cristo na frente de todas aquelas pessoas. Eu fiz isso. E agora vou pedir que em poucos instantes você se levante do seu assento, venha até aqui à frente e fique em frente a esta plataforma dizendo: ao vir, eu quero Cristo no meu coração. E depois que você vier, direi algumas palavras a você, farei uma oração com você e te darei alguns materiais para que depois possa voltar e se juntar aos seus amigos. Mas não deixe esta tarde passar sem dizer sim a Jesus Cristo. Porque veja, você pode nunca mais ter outro momento como este. Este pode ser o último momento que você terá. Agora é o momento de se levantar e vir, junto com as centenas de pessoas que vieram esta semana, até mesmo 1000. Venha e junte-se a eles dizendo hoje: eu quero que Cristo perdoe meus pecados. Eu quero ter certeza de que vou para o céu. Eu quero pesar o suficiente quando for pesado nas grandes balanças de Deus no grande julgamento. Se você está lá na galeria superior, pode levar alguns minutos para chegar aqui. Então, venha agora, rapidamente, de todos os lugares. 100 de vocês. Deus está falando com você. Você pode estar no coral. Você pode ser um dos servos aqui. Quem quer que você seja, levante-se e venha. Nós vamos esperar. Centenas de pessoas estão vindo aqui em St. Louis para se comprometer com Jesus Cristo. Elas querem ter certeza de que seus pecados estão perdoados. Elas querem saber que pesam o suficiente nas balanças de Deus. Não, eu não acredito que seja tarde demais para os Estados Unidos se voltarem para Deus. Eu acredito que ainda podemos ter cura em nosso país. Eu acredito que podemos nos voltar para Deus e encontrar uma nova atmosfera se fizermos isso. Mas isso também pode acontecer na sua vida como indivíduo, pode acontecer na sua casa, na sua rua, na sua comunidade, no seu apartamento, onde quer que você esteja. Mas tem que começar com alguém. Pode começar com você, se você disser sim a Jesus Cristo agora. Espero que você faça esse compromisso. Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Todas as semanas estamos trazendo mensagens novas do Reverendo Billy Graham. Veja se você já está inscrito no canal, dê um like e abençoe esse canal com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Vamos para a mensagem de hoje. Billy Graham, audiobook. Jesus, pleno homem, pleno Deus. Escrevo esse capítulo pouco depois do Natal. Os cartões de boas festas ainda estão chegando, atravancando a caixa de correio e encantando a vista. Muitos deles contêm figuras de Jesus, alguns como um bebezinho num berço tosco, outros como um pastor de ovelhas cercado de crianças.
O mundo está sempre impressionado com a possível aparência dele. Desde as magníficas catedrais da Europa até as menores classes de escola dominical dos Estados Unidos, vemos quadros que apresentam uma concepção artística acerca de Jesus. Certa vez estive na África poucos dias antes do Natal e vi Jesus representado como um bebê negro. No ano passado estivemos no Oriente durante as festas natalinas e o vimos representado como um oriental. Qual é a imagem que o mundo tem de Jesus Cristo? Alguns o visualizam como um homem claro, de olhos azuis, com um sorriso brando, cabeça encimada por um hétero halo de luz. Nos Estados Unidos, o novo e popular Jesus é um tipo simpático e viril, com um charme robusto e muito atraente. É possível que Jesus se parecesse com um homem do Oriente Médio, de pele queimada? Na verdade, não sabemos. E está certo que não saibamos como eram seus traços físicos, pois hoje ele pertence ao mundo. Não importa a imagem física que fazemos dele. Jesus Cristo não tem um retrato mais forte que o da Bíblia. É o retrato de um homem que é Deus. O fato de que Jesus Cristo é Deus constitui o ponto central de todas as crenças. É o fundamento do cristianismo. É como o modo mais prático de derrubar qualquer edifício é destruir ou enfraquecer suas bases. Os homens têm sempre tentado contestar, ignorar ou zombar das alegações de Cristo quanto à sua divindade. Entretanto, nossa esperança de sermos redimidos do pecado depende da divindade de Cristo. Quem é Jesus? Quem é Ele? Jesus é singular sob todos os aspectos. Sabemos que Jesus existiu. Ele foi uma pessoa que ficou na história, mas também é um homem que pertence a todos os tempos e épocas. Tácito, talvez o maior historiador romano nascido no primeiro século, faz referência a Jesus Cristo. Joséfo, um historiador nascido em 37 a.C., relata sua crucificação. Um teólogo contemporâneo diz que a última edição da Enciclopédia Britânica emprega 20.000 palavras para descrever essa pessoa, Jesus. A descrição dele ocupou mais espaço que o dedicado a Aristóteles, Cícero, Alexandre, Júlio César, Buda, Confúcio, Maomé ou Napoleão Bonaparte. Rousseau disse o seguinte: inventar uma vida como a de Cristo teria sido um milagre bem maior que a própria vida dele em si. Jesus viveu, ensinou e morreu na terra numa pequena região do Oriente Médio, cuja maior parte se encontra em território de Israel. Isto é um fato histórico confirmado. Jesus, ele foi o maior em intelectualidade. Muitos homens têm sido admirados pela capacidade intelectual que demonstram e muitos têm recebido honrarias pela mesma razão, mas nenhum deles possui um intelecto tão incisivo como o de Jesus. Sob as mais diversas circunstâncias, seja cansado de uma longa jornada ou acossado pelos seus inimigos, Jesus sempre conseguia confundir as maiores mentes de seu tempo. Ele teve, durante 3 anos, vários confrontos intelectuais com os líderes religiosos de seus dias. Muitas vezes, aqueles homens tentaram colocá-lo em dificuldades, apresentando-lhes perguntas de difícil resposta. Certa ocasião, quando ele ensinava no templo, os principais dos anciãos e sacerdotes interrogaram-no hostilmente. Perguntaram-lhes: com que autoridades fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Mateus capítulo 21, versículos 23. Ali estavam homens que tinham o controle de todo o ensino religioso, e esse Jesus, um carpinteiro de Nazaré, que não era pupilo deles, estava ensinando em seu território. Imaginemos o que aconteceria em um de nossos mais iminentes seminários se um zelador subisse na plataforma e passasse a instruir os alunos
e os professores. Jesus respondeu à pergunta das autoridades religiosas, fazendo-lhes outra pergunta. Também quero fazer-lhes uma pergunta, e se me responderem, eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era de origem do céu ou dos homens? Ora, João Batista também não fora ordenado por eles, e instruíra seus seguidores a que obedecessem a Jesus. Os líderes religiosos acharam-se no impasse. Sabiam que, se dissessem do céu, Jesus poderia retrucar. Então, por que vocês não creram nele? Por outro lado, se respondessem dos homens, temiam que o povo se irasse, pois todos criam que João fora um grande profeta. Então, eles simplesmente responderam, não sabemos. E Jesus respondeu, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mateus capítulo 21, versículos 27. Jesus possuía uma agilidade mental que tem assombrado os teólogos nestes 2000 anos. E a respeito de sua franqueza? Jesus é singular. Não importavam quais fossem as consequências, Jesus era sempre franco e sincero. Os membros da religião instituída de seu tempo eram extremamente meticulosos na observação de certos ritos para a lavagem dos utensílios que usavam para comer diariamente. Baseados nesta prática, Jesus fez uma ilustração de sua condição espiritual. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Mateus capítulo 23, versículos 25 ao 26. A acusação que Jesus lhes fez ainda é aplicável hoje. Como era naqueles dias, a verdadeira fé em Deus é uma realidade interior e se traduz por uma atitude pessoal, por uma entrega e não pela observação de certos ritos e leis. A maioria das pessoas teria certa relutância em falar assim com os líderes religiosos de sua época. Jesus, porém, era um homem franco, corajoso e sincero em toda e qualquer situação. E quanto à sua acessibilidade, Jesus era único. Jesus possuía a faculdade de compreender todas as pessoas, independentemente de sua posição na sociedade. Certa ocasião, ele jantava com um líder religioso de nome Simão. Enquanto jantava, uma prostituta regenerada entrou no salão onde se processava o banquete e passou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e a enxugá-los com seus cabelos. O líder religioso ficou chocado e começou a olhar para Jesus com certas dúvidas. Ele pensou, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que o está tocando, que tipo de pessoa ela é. Jesus captou a atitude dele e contou-lhes a seguinte história. Certo credor tinha 2 devedores. Um deles lhes devia 500 denários. Um denário era equivalente ao salário de um dia de trabalhador. E o outro 50. Vendo que nenhum dos 2 poderia pagar-lhes, ele magnanimamente perdoou a ambos. Qual dos 2 você crê que o amará mais? Simão deve ter ponderado consigo mesmo qual seria o objetivo daquela história. Provavelmente deu de ombros ao responder, creio que foi aquele a quem ele perdoou a soma maior. Jesus disse-lhes que a resposta estava correta. Então ele relembrou a Simão que, quando ele entrara em sua casa, Simão ignorara todas as cortesias normais daqueles dias. Você não me deu água para lavar os pés, mas ela molhou-os com suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Você não me deu o beijo de saudação, mas ela, desde que entrou, não cessa de beijar-me os pés. A seguir, Jesus voltou-se para a mulher e assegurou-a de que seus pecados haviam sido perdoados. Os outros convidados sentiam-se assombrados e indagavam, quem é este que até perdoa pecados? Sabemos que Jesus muitas vezes jantava com pessoas da elite social, mas também defendia os desajustados sociais.
Jesus é singular em seu espírito de perdão. Seus adversários eram fortes e persistentes, zombavam dele, caluniavam contra ele e, por fim, manobraram o povo para que este apoiasse sua morte por crucificação. Quando Jesus estava pendurado na cruz, vertendo seu sangue, sofrendo dores e exposto ao sol quente, muitos zombaram dele dizendo: salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Marcos capítulo 15 e o versículo 30. Apesar de encontrar-se em circunstâncias tão adversas, Jesus revelou uma característica que está acima de nossa compreensão. Ele se dirigiu a Deus, o Pai, e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículos 34. Quantos homens poderiam perdoar seus algozes numa situação tão horrenda? Jesus é singular, único em sua autoridade moral. Os quadros de Jesus que o retratam como um homem de traços vagos e indistintos não se encaixam na verdadeira descrição de sua força e autoridade moral. Ao fim de sua vida, os grupos dominantes, tanto os religiosos como políticos, uniram-se para pôr fim à sua obra e mandaram oficiais prendê-lo. E aqueles rudes valentões aproximaram-se de Jesus, mas detiveram-se a escutá-lo. Voltaram a seus superiores sem ele. Detiveram-se a escutá-lo. E eles disseram: por que não nos trouxeram? E os oficiais responderam espantados: jamais alguém falou como este homem. João capítulo 7, versículos 45 e 46. Estavam descobrindo por experiência própria algo que as multidões de pessoas comuns já sabiam. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, relata Mateus, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 7, versículos 28 ao 29. Jesus Cristo vivia a vida que pregava. Existem muitos homens que conhecemos que são nobres, inteligentes e acessíveis, que falam com toda autoridade. Mas somente em Jesus vemos as características humanas que esperaríamos encontrar em Deus, quando ele se tornasse homem. A afirmação que Jesus faz de sua divindade é plenamente comprovada pelo seu caráter. Ele foi uma pessoa singular na história, pleno homem, pleno Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas ele é mais que simplesmente homem. Se isso fosse tudo que podemos dizer acerca de Jesus Cristo, ele teria a oferecer pouco mais que outros grandes homens da história. Contudo, a singularidade de Cristo reside justamente no fato de que, em sua vida na terra, ele revelou possuir todos os atributos e características da divindade. O que é um atributo? Certo teólogo deu a seguinte definição: os atributos de Deus são aquelas características distintivas da natureza divina, que são inseparáveis da ideia de deidade e que constituem a base e o fundamento de suas várias manifestações às suas criaturas. Jesus Cristo foi a manifestação suprema de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele não foi um homem comum. Centenas de anos antes de ele nascer, o profeta Isaías disse o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías capítulo 7, versículos 14. Nenhum outro homem em toda a história pode dizer que nasceu de uma virgem. As Escrituras ensinam que ele não teve pai humano. Se tivesse tido, teria herdado os pecados e enfermidades que todos os homens têm, já que o que é nascido da carne é carne. João capítulo 3 e o versículo 6. Mas, como ele não foi concebido por meios naturais e sim pelo Espírito Santo, ele se destaca como o único homem que saíra puro das mãos de Deus. Ele podia levantar-se perante seus contemporâneos e dizer: quem de vocês pode verdadeiramente me acusar de um pecado sequer? João capítulo 8, versículos 46.
Ele foi o único homem, desde Adão, que poderia dizer: eu sou puro. Se sondarmos nossa mente, teremos que reconhecer que existem mistérios acerca da encarnação de Cristo que nenhum de nós jamais poderá entender. Aliás, Paulo fala de Deus manifesto na carne como um mistério. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 16. O apóstolo Paulo deu explicações acerca do homem-Deus em outra epístola. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. Primeiramente, Deus é santo. Esta é uma característica divina que Jesus Cristo possuía e que se constitui o centro de toda a fé cristã. O que significa santidade? Esse termo é usado com relação a pessoas, lugares e às vezes até a circunstâncias. Entretanto, essa palavra tão comum, que muitas vezes é mal aplicada e mal compreendida, significa pureza autoafirmativa. Nenhum ser humano, agora e nunca, poderá possuir a santidade pura e a perfeição moral. No Velho Testamento, há uma descrição de Deus que diz que ele é benigno em todas as suas obras. Salmos 145, versículo 17. O profeta Isaías, ao ter uma visão do Senhor, exclama: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, versículos 3. No Novo Testamento, esse atributo singular é aplicado a Jesus Cristo, a criança santa, o homem imaculado. Portanto, Jesus Cristo possui essas características que somente Deus poderia possuir. Em segundo lugar, Deus também é justo. A fim de preservar sua santidade, ele precisa exercer a justiça. Como o pecado é uma ofensa a Deus, o princípio da justiça de Deus é de vital importância ao equilíbrio do universo, assim como toda nação deve ter certas leis e regulamentações para sobreviver. Mas, diversamente do governo humano, que aplica a justiça apenas de maneiras que interessam aos governantes e chefes de governo, a justiça de Deus é pura e ele nunca comete erros. Jesus Cristo era justo. Durante sua existência terrena, Jesus revelou possuir esta característica quando expulsou os arruaceiros do templo com o chicote. Dele também se diz que é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quando ele morreu por nossos pecados, era o justo, morrendo pelos pecadores. Em terceiro lugar, Deus é misericordioso. Essa característica de Deus foi vista em Jesus durante toda a sua vida. Quando a mulher adúltera foi trazida perante as autoridades e condenada ao apedrejamento, Jesus defendeu-a, dizendo: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhes atire pedra. Seus acusadores retiraram-se envergonhados. Jesus Cristo, exercendo a misericórdia divina, disse-lhe que fosse embora e não pecasse mais. O amor, a misericórdia e a compaixão de Jesus são revelados várias e várias vezes durante seu ministério público. No primeiro sermão que Jesus entregou em sua cidade, Nazaré, ele citou o profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Em quarto lugar, Deus é amor. Os primeiros cânticos que as crianças aprendem quando são ainda bem pequenas e nem conseguem entoar melodias, falam acerca do amor de Deus. Uma criança pode entender o amor de Deus, mas a profundidade dele é tão infinita que nem os adultos podem fazer uma ideia dela. O amor de Deus é resultante de sua santidade, justiça e misericórdia.
Sendo um Deus santo, ele odeia o pecado e não pode ter comunhão com o pecado. E como a Bíblia nos diz que a alma que pecar deve morrer, vemos que nossa separação de Deus é consequência do pecado. Entretanto, como Deus também é misericordioso, ele anseia salvar o pecador culpado e precisa então prover um substituto que satisfaça sua própria justiça. E ele nos oferece esse substituto na pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 e o versículo 16. Deus e Jesus Cristo são o mesmo. Em quinto lugar, Jesus Cristo possuía os 3 oni de Deus. Esse prefixo significa todo ou completamente. E quando é empregado no vocábulo onipotente, por exemplo, refere-se a uma pessoa que tem todo o poder. O dicionário tem uma palavra para descrever o onipotente, e essa palavra é Deus. Quando Jesus Cristo estava na terra, em forma humana, ele realizou muitos milagres. Ressuscitou mortos, pegou alguns pães e peixes e multiplicou-os para alimentar milhares de pessoas. Curou enfermos com doenças crônicas e restaurou aleijados. Mas por que deveria isso surpreender-nos? Disse Jesus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 18, versículos 18. Isso seria uma declaração espantosa se tivesse sido feita por qualquer homem comum. Somente Deus pode fazer uma afirmação dessas. Jesus Cristo era onisciente. Isso significa que ele sabia todas as coisas e ainda sabe. As Escrituras dizem: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Mas o próprio Jesus conhecia todos. Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João capítulo 2, versículos 24 ao 25. Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses capítulo 2 e o versículo 3. Você sabe de alguém entre seus conhecidos ou qualquer outra pessoa da história que tenha conhecimento pleno? Já ouviu falar de alguém que conhecia sem enganar-se a mente dos homens? Somente um Deus Todo-Poderoso sabe tudo, e Jesus Cristo era onisciente. Provavelmente, nenhuma outra ideia apresenta maior dificuldade ao entendimento humano que o conceito de onipresença. Como Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Do nosso ponto de vista, estamos cerceados por tempo e espaço, estamos limitados. Somos criaturas físicas que somente podemos estar em um lugar de cada vez. Muitas vezes nos queixamos: não posso estar em toda parte ao mesmo tempo. Deus transcende tempo e espaço, como também Jesus Cristo. Ele existia antes do início dos tempos. Está escrito em João capítulo 8, versículos 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é antes de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículos 17. Jesus não está fixo ao único local na terra. Ele disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ele pode encontrar-se numa reunião de crentes numa cabana primitiva na Nova Guiné, ou num almoço de homens de negócios em Dallas. Ele pode estar à mesa de jantar com uma família ou na sala de banquete de uma família real. Jesus Cristo é onipresente. Jesus Cristo declarou ser Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículos 30. E também: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João capítulo 12, versículos 45. Quando ele falou aos líderes religiosos de seu tempo, deixou bem claro quem ele era. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. João capítulo 8, versículos 18. Alguns membros da hierarquia da igreja local lhes indagaram: onde está teu pai?
A quem Jesus respondeu: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. João capítulo 8, versículos 19. Cristo apresenta-se como tendo sido enviado por Deus e como não sendo deste mundo. Ele se declara ser a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, e a ressurreição e a vida. Ele promete vida eterna a todos os que nele crerem como Senhor e Salvador. Diante de todas essas declarações de Jesus Cristo, você agora está diante de uma decisão vital. O que você fará de Jesus? A pergunta é: quem você pensa que Jesus Cristo seja? Se ele não é quem se declara ser, ou é um enganador ou um ególatra. Não podemos nos contentar com uma resposta contemporizante e dizer que ele era um homem bom ou aplicarmos a ele uma forma de bajulação, superastro. Ele próprio elimina a possibilidade de uma resposta neutra. Ou temos que acreditar que ele era um lunático e mentiroso, ou então temos que declarar que ele é Deus e Senhor. À luz das evidências escriturísticas e do fato da ressurreição, a única conclusão lógica possível é a de que ele é Deus, digno de nossa adoração e confiança. Quando resolvo tornar-me cristão, estou tomando uma decisão a respeito da identidade de Cristo. Confiar nele significa ser crente nele e resulta em estar verdadeiramente vivo. Saindo de um deserto particular, como aconteceu com esse casal, você também pode mudar de vida. Nós ouvimos contar de um jovem casal que ficou separado durante a Segunda Grande Guerra. Enquanto o marido estava no campo de batalha, a esposa deu à luz uma filhinha. Os meses se passaram e a esposa conservava sempre um grande retrato do marido sobre a mesa, a escrivaninha, para que a menina pudesse saber como era seu pai enquanto crescia. Ela aprendeu a dizer papai, associando a palavra ao retrato. Finalmente chegou o dia em que o pai regressou da guerra. Toda a família se reuniu para ver qual seria a reação da garota quando visse o pai pela primeira vez. Imagina-se o desapontamento de todos quando ela revelou não se interessar absolutamente por ele. Em vez disso, ela correu, pegou a fotografia sobre a mesa e disse: Esse é o meu pai verdadeiro. E a cada dia aquelas pessoas tinham que limpar as lágrimas ao ver o jovem pai colocar-se de joelhos e procurar comunicar-se com a filhinha, explicando-lhes da forma mais simples possível que ele era o pai verdadeiro. Mas todas as vezes ela abanava a cabeça, corria para o retrato e dizia: Meu pai é esse aqui. Essa situação durou algum tempo, mas certo dia alguma coisa aconteceu. E a menina ficou a olhar a fotografia e depois ia e olhava o pai, examinando o seu rosto atentamente. Voltava a fotografia, olhava e olhava o pai. Os familiares retiveram fôlego na expectativa. Afinal, após várias idas e vindas, o rostinho dela iluminou-se e a criança exclamou animadamente: Os dois são o mesmo papai. Da mesma forma somos nós. Nós precisamos conhecer a Deus como Ele é, em toda a sua plenitude, 100% homem, 100% Deus. Jesus é Deus. Que Deus abençoe você ricamente. Foi muito bom estar com você. Veja se você já está inscrito no canal, dê o seu like e abençoe com qualquer valor que Deus colocar no seu coração para que possamos fazer mais e melhor. Que Deus te abençoe ricamente. No início deste ano, a revista Time publicou uma entrevista com George Lucas. Ele disse: Acho que existe um Deus. Não tenho certeza. Não sei o que ele é, como ele se parece. Não tenho certeza sobre ele. Talvez seja assim que você se sinta hoje. Quero falar com você sobre ele esta noite. Quero falar a você sobre Deus. O primeiro livro, o primeiro versículo da Bíblia nos diz que no princípio Deus. Agora, de onde veio Deus? Como ele pôde aparecer de repente? E no princípio havia Deus.
Não sei. Nem você. A Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. Como isso é possível? Não sei. Há um mistério em tudo isso, e ainda assim, pela fé, acreditamos que Deus não teve início e não tem fim. Não posso nem mesmo provar a você a existência de Deus. Nenhum cientista pode. Como sabemos que existe um Deus? Você não pode colocá-lo em um tubo de ensaio. Você não pode criar uma fórmula matemática para ele, como Einstein fez na relatividade. Você aceita pela fé que ele é o criador de todo o universo? Quando Charles Lindbergh pegou seu avião, The Spirit of St. Louis, todas as estrelas que ele podia ver espalhadas por todo o céu eram apenas parte da Via Láctea, apenas nossa pequena galáxia. Mas essa galáxia é apenas uma pequena parte de um universo que contém bilhões de galáxias. E eles descobriram agora que há galáxias além do que eles pensavam ser a última, com bilhões e bilhões e bilhões de planetas, estrelas e sóis. E em janeiro passado, os astrônomos viram uma explosão de raios gama que veio de muito além da galáxia. Originou-se a 9 bilhões de anos-luz de distância. Quanto tempo seria? Contem tudo, vocês matemáticos. Um ano-luz equivale a 5, quase 6 trilhões de milhas. Você sabe o que é 1 trilhão? Mas a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E o salmista disse: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu ordenaste. A Bíblia diz no Salmo 33 que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. E então a Bíblia ensina nessa mesma passagem, no 3º capítulo de João, ou no capítulo seguinte, acho que é no 4º capítulo, que Deus é um espírito. Deus é um espírito. Ele não tem um corpo como eu e você. Ele não está localizado em um só lugar. Ele está em todo o mundo, em todo o universo ao mesmo tempo. Ele não está limitado por um corpo. Ele é espírito. Como você explica isso? Não posso. Mas a Bíblia diz outra coisa sobre ele. A Bíblia diz: eu sou o Senhor, não mudo. Ele é imutável. Em todos esses séculos e trilhões de anos, ele nunca mudou nem um pouco. Nele não há variabilidade nem sombra de variação, diz a Bíblia. Deus não muda. A Bíblia também ensina que Deus é um Deus santo. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. A Bíblia diz que você tem olhos mais puros do que os que contemplam o mal e não pode olhar para a iniquidade. Deus é pureza absoluta. Lembro-me de quando eu era menino na Carolina do Norte e todos nós esperávamos ansiosamente pelo dia em que talvez tivéssemos um pouco de neve. Não nevava muito no lugar onde eu morava, mas quando nevava ficávamos empolgados. Lembro-me de que minha mãe nos chamou a atenção para algo um dia, quando a neve chegou. Ela colocou algumas roupas para lavar, alguns lençóis, toalhas, camisas e outras coisas para pendurar, para que quando o sol saísse, elas secassem. E então ela disse: olhe para a neve. Você não acha que ela está limpa e branca? E olhe para as roupas que ela lavou, e é assim que somos. Em comparação com Deus, somos sujos. Ele é absolutamente santo. Mas a Bíblia também ensina que Deus é um Deus de julgamento.
A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, mas depois disso vem o julgamento. Haverá um tempo de julgamento, e a Bíblia diz que Deus levará toda a obra a julgamento com toda coisa secreta, seja ela boa ou má. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Você pode confessar seu pecado, mas deve arcar com as consequências. Quando abusamos do meio ambiente, pagamos um preço. Quando violamos a lei moral e espiritual de Deus, pagamos um preço. A Bíblia diz que Deus designou um dia em que julgará o mundo. Há um dia já reservado no calendário de Deus, no qual ele julgará o mundo inteiro. Mas a Bíblia também diz que Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz que Deus é amor em 1 João 4:8. Em Jeremias está escrito: sim, eu te amei com um amor eterno. Uma música popular há alguns anos era: não posso viver em um mundo sem amor. Você não precisa, porque Deus o ama. Seja qual for a sua origem, sejam quais forem os seus pecados, quantos erros você tenha cometido, seja qual for a sua origem étnica, seja qual for a sua formação educacional, Deus ama você. E é um amor eterno e sobrenatural. É algo que não entendemos. Não se trata de amor eros, amor sexual. Não é amor filéu, que é amor de amizade. É algo além. É um amor sobrenatural e ágape que somente Deus tem, mas que Ele pode dar a você, se vier ao seu Filho, Jesus Cristo. E foi isso que Jesus Cristo estava fazendo naquela cruz. Ele estava amando você e levando todos os seus pecados e todas as suas falhas sobre Ele na cruz. Agora você já pensou por que Deus criou o homem? Muitos se perguntam: quem sou eu? Para que estou aqui? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde estou indo? Deus deu ao homem uma escolha. Ele o criou, colocou-o neste pequeno planeta e disse que os colocou no que é chamado de Jardim do Éden, no Iraque. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não comerá, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse: há uma árvore. Você pode comer todas as frutas do jardim. Você pode comer o que quiser, mas não coma dessa única árvore. Deus estava testando o homem porque deu a ele o livre-arbítrio. Ele pode fazer sua própria escolha. Ele não faz de você um robô. Ele aperta um botão e você faz o que ele diz. Ele dá a você a liberdade de escolha. E no Jardim do Éden, Deus disse ao homem desde o início: mas o que o homem fez? Homem e mulher. O homem e a mulher comeram da árvore. Fizeram isso de propósito. Eles foram enganados pelo diabo, porque há outro mistério nesse ponto que percorre toda a Bíblia e chega ao nosso mundo hoje: o mistério da iniquidade, o mistério do pecado, o mistério do diabo e dos demônios. E o demônio é muito real. Ele trabalha duro. E ele pode enganar. Ele pode vir como um anjo de luz, diz a Bíblia. Ele é muito enganador. Ele escorrega sobre você. Ele aparece em seus pensamentos. Ele aparece em sua mente. Sabemos que algo está errado. Lemos nossos jornais e assistimos à televisão, e sabemos que algo está errado em nosso mundo. E é isso que está por trás do problema da raça. A retaguarda de tudo é o pecado. E o pecado é a violação da lei moral de Deus, a violação dos 10 mandamentos, a violação do Sermão da Montanha e também a pobreza. E hoje temos uma situação desesperadora, em minha opinião.
Grande parte do mundo está ficando mais pobre e parte do mundo está ficando mais rica ao mesmo tempo. Um dia desses haverá um confronto, como sempre acontece. O homem tem uma doença terminal, pois o mistério da iniquidade já está operando, diz a Bíblia em 2 Tessalonicenses 2, 7. Quantos dos 10 mandamentos você não cumpriu? A Bíblia diz que todos nós somos como ovelhas. Desviamos do caminho. Cada um segue seu próprio caminho. Queremos fazer o que quisermos. Não a maneira de Deus, mas a nossa. E isso é pecado. Portanto, nossos problemas básicos não são sociais. Eles não são educativos. A quebra da lei de Deus, o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia, mas o dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja bem, o pecado afasta você de Deus. Você está separado de Deus, você é um espírito. Veja, você é um corpo, mas dentro dele há um espírito, uma alma. E quando você morre, o que acontece? Você já esteve no leito de morte de alguém e viu essa pessoa entrar na eternidade? Você quer saber o que aconteceu? Bem, a pessoa real deixou este corpo. Esse corpo vai se desintegrar, se decompor e voltar ao pó. Mas o verdadeiro você vai continuar vivo, porque o verdadeiro você deixa o corpo. E se você conhece Cristo como seu Senhor e Salvador, você vai direto para a presença dele e passa a eternidade com ele. Agora, a morte tem 3 dimensões. Há a morte natural. Todos nós vamos morrer. Quando John Kennedy Jr. corria risco e sua esposa, Carolyn, embarcaram naquele avião há algumas semanas, no qual ele iria voar, eles nunca sonharam que nunca mais veriam sua casa. Como outros rapazes e moças da mesma idade, eles tinham grandes sonhos em suas vidas, suas carreiras, seu casamento. 2 dos jovens mais maravilhosos que já conheci. Duvido que eles tenham pensado que não viveriam para ver esses sonhos realizados. E depois a outra morte, não apenas a morte natural, mas a morte espiritual. Seu espírito que vive para sempre morre no sentido de que está alienado de Deus. Então a Bíblia fala sobre a morte eterna. Algumas das palavras do Novo Testamento usadas por Cristo para descrever a penalidade pelo pecado são perdido, perecer, condenado, punição, tormento, inferno. Você diz, acredita nisso? Sim, eu sei. Acredito que a Bíblia ensina isso. Acredito que tudo o que a Bíblia diz é verdade. Se Jesus disse que havia um inferno, então há um inferno. Não gosto de pensar nisso, não gosto de falar sobre isso, não gosto de pregar sobre isso. Mas Jesus o fez. Ele falou mais do inferno que do céu. A Bíblia diz que Jesus Cristo levou os pecados de vocês na cruz, pois ele o fez pecado por nós. Pense em ser pecado. Tudo o que Jesus era na cruz era apenas pecado. Teus pecados, meus, todas as coisas ruins que já fizemos, as mentiras que já contamos, a luxúria que já tivemos, tudo por causa dele naquela cruz. E seu verdadeiro sofrimento não era o sofrimento físico, por mais terrível que fosse. Foi o sofrimento espiritual. Foram os nossos pecados. Ele nunca havia conhecido um pecado e de repente todos os pecados do mundo estão sobre ele. A Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. A Bíblia diz, também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele morreu por você porque o ama.
E da cruz Deus está dizendo: eu amo você, eu amo você, eu amo você. Estou dando meu filho por você. Ele está tomando o lugar de vocês. E então, 3 dias depois, algo glorioso aconteceu. Ele ressuscitou dos mortos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você nunca morrerá espiritualmente porque Jesus ressuscitou dos mortos e morreu na cruz. Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, diz a Bíblia em Romanos 10, 9. E isso pode acontecer com você aqui mesmo, hoje à noite. O que você deve fazer em resposta? Para saber que seus pecados estão perdoados, para saber que você vai para o céu, para ter certeza absoluta de que seu coração está correto com Deus, primeiro você deve se arrepender de seus pecados. O primeiro sermão que Jesus pregou foi sobre arrependimento em Mateus 4. Alguém disse que arrependimento é sentir remorso suficiente para parar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que vossos pecados sejam apagados, disse o apóstolo Pedro. Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Ele ordena isso em Atos 17. Arrepender-se significa dar meia volta e seguir na direção oposta. Você diz: mas Billy, tentei parar com algumas coisas que faço e que sei que são erradas, mas não consigo. Mas você pode se soltar pelo poder do Espírito de Deus. A segunda coisa é o arrependimento. A segunda coisa, arrependimento, significa mudar sua mente, mudar seu caminho e mudar seu hábito. E a segunda coisa é você vir pela fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Achei que uma caricatura no jornal colocou isso muito bem. Alguém escreveu para o pastor e disse: caro pregador, o que significa Deus perdoar você? O pastor respondeu e disse: todos os seus arquivos foram excluídos. Isso é verdade. Todos os nossos arquivos são excluídos. E é exatamente isso que Deus faz. Você não precisa sair daqui esta noite preocupado com algumas coisas erradas que fez. Tudo isso foi resolvido na cruz. E você o recebeu pela fé. Fé significa compromisso. Quando subi neste palco esta noite, é a primeira vez que subo neste palco, eu me comprometi com isso. Eu nunca tinha entrado aqui antes. Fiz isso pela fé de que as pessoas que o construíram, o fizeram para comportar um homem ou várias pessoas. Isso é compromisso. Você já entregou sua vida a Cristo dessa forma? Você tem certeza de que se morrer esta noite estará pronto para encontrar Deus? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, certifique-se hoje à noite. Vou pedir que você faça algo que talvez o deixe intrigado, confuso ou incerto. Talvez já ouviu como pedimos para receber em Cristo. Você precisa recebê-lo em seu coração esta noite pela fé, entregar sua vida a Ele e pedir que Ele entre e mude sua vida e lhe dê uma paz e uma alegria que você nunca conheceu. Vou pedir que se levantem de seus assentos e venham até aqui na frente, e depois que todos estiverem aqui, vou dizer uma palavra a vocês e faremos uma oração juntos. Haverá um conselheiro aqui para falar com você se quiser falar com alguém. Daremos a você alguma literatura para ajudá-lo em sua vida cristã. Você pode ser protestante ou católico. Você pode ser um líder em sua igreja. Você pode ser o pastor de uma igreja. Não sei. Você pode ter sido uma boa pessoa durante toda a sua vida, mas de alguma forma, no fundo, não tem certeza sobre seu relacionamento com Cristo e você quer resolver isso. Você se levanta agora mesmo e vem até aqui. Se estiver com amigos ou parentes, eles vão te esperar.
Isso levará apenas alguns instantes, mas é um momento na eternidade para você.